Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, e mais especialmente as irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade de poder cooperar, de poder contribuir com este Congresso de Mulheres, 20º. Também agradecer ao apóstolo Roberto José, irmã Iraci, agradecer à irmã Roberta, ela que organiza, junto com a irmã Iraci, todo esse evento. Louvar a Deus pela vida de cada irmã da diretoria da igreja que aqui se faz presente, demais esposas de obreiros, e a cada uma de vocês, e também a todas as irmãs que nos assistem. Nós temos, o pastor Roberto sempre tem falado do grande número de pessoas que assistem paralelamente o evento dos seus dispositivos móveis, de suas TVs, e em tudo isso o Senhor tem glorificado. Dependo da graça de Jesus e dependo das vossas orações para que nesse tempo eu possa ser fiel a Ele na transmissão da sua palavra que tomaremos por base o Salmo, onde está incluso o texto e o tema deste ano, Salmo 92. E, mais uma vez, assim como desde ontem, nós vamos ler essa porção da Bíblia Sagrada, Salmo 92. Diz a Bíblia: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para sempre destruídos, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. É sempre desafiador para todos aqueles que são convidados para trazer uma palavra num evento dessa magnitude, e mais especificamente agora com essa extensão de tempo, embora nós estamos no segundo dia, mas é sempre desafiador trazer uma exposição da palavra de Deus, visto a proposta temática,
e pelo fato de que praticamente todos os dias do Congresso vocês ouvirão aqui de preletores e preletoras algumas coisas já citadas por outros, porque não tem como ser diferente, principalmente se o texto que se toma por base é o Salmo 92. Então, vocês até o final da semana que vem, principalmente aquelas que participarão, se inscreveram para as 2 semanas, ouvirão falar de palmeira que floresce, de cedro que cresce, e não será diferente nessa nossa participação, nessa nossa cooperação. Contudo, gostaria antes de fazer um destaque em relação ao Salmo 92, onde mais especificamente se destacam os versículos 12 e 13, que trata principalmente o versículo 12, que trata de florescimento. O justo florescerá como a palmeira. Muito se falará e como já disse, agora pela manhã também eu estarei falando sobre essa característica do justo, que aqui também já foi definido. Há um significado para o justo no Antigo Testamento e um significado para o justo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o justo tem a ver com aquele que busca andar em retidão, que busca andar em justiça, e nisso num relacionamento com Deus e com o próximo. É aquele que busca fazer o bem. O justo é conciliador, o justo é pacificador, o justo busca fazer as coisas certas do jeito certo. É aquele que em todas as coisas procura agradar a Deus. No Novo Testamento, a justiça tem esse conceito também, mas o justo no Novo Testamento é o justo justificado. É o justo pelo qual Jesus morreu na cruz, é o justo que teve os seus pecados perdoados, é o justo que não é perfeito, mas todas as vezes que recorrer ao Deus perfeito, em nome de Jesus e clamando a Ele, receberá o perdão e continuará sendo considerado justo diante de Deus. Embora muito se falou, muito ainda se falará sobre esse justo, é importante destacar e entender que o Salmo 92 não foi escrito por causa do justo. Aliás, os salmos não foram escritos por causa dos justos. Os salmos foram escritos por homens justos, mas não foram escritos por causa deles. Os salmos foram escritos por causa do Deus do justo. Sem o Deus do justo, não tinha salmos, não haveria esse livro. Sem o Deus do justo, não teríamos essas composições, porque os salmos são resultados de experiências do justo com o Deus do justo. O livro dos Salmos é um inário, vou chamar de um inário, desde o Antigo Testamento do povo judeu. É um livro que trata de adoração a Deus, ao Deus justo, ou ao Deus do justo. Por isso que, apesar de estarmos tratando aqui, e vamos continuar tratando, sobre o justo de Deus que floresce, não podemos perder o foco de que o Salmo 92 não é, nem nenhum outro salmo, é composto em função do justo, mas é composto por justos em função do Deus do justo. É exatamente por essa razão
que este e outros salmos começam com adoração. E durante todos os 15, e por todos os 15 versículos do Salmo 92, nós temos uma visão muito equilibrada sobre essa relação entre o justo de Deus e o Deus do justo. É sobre isso que nos deteremos aqui nessa manhã, falando um pouco sobre o justo de Deus e, acima de tudo, sobre o Deus do justo. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O Salmo 92, ele se inicia com uma declaração de que é bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. O versículo 3 complementa essa expressão de louvor e adoração, afirmando que esse canto, esses louvores, são acompanhados por instrumentos musicais. Instrumentos musicais. Então, é bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. E é muito bom fazer isso tocando, acompanhado por instrumentos musicais, o que tem sido uma marca deste congresso. Parece uma expressão simples. Que simplicidade! É bom louvar ao Senhor. Contudo, a simplicidade dessa afirmação de que é bom louvar ao Senhor é carregada de profundidade. É uma simplicidade profunda, porque são duas coisas que se combinam sem nenhum problema. Simplicidade com profundidade. A profundidade não é sinônimo necessariamente de complexidade. Não se mede a profundidade do que se sabe pelas complexidades do que se sabe ou pela forma com o que se sabe é comunicado. Infelizmente, há muitas pessoas que tentam demonstrar profundidade abusando de complexidade de termos, de palavras, de enunciados. Não. Eu não conheço, nem você conhece, nem o mundo jamais conhecerá alguém que falou de forma mais profunda do que o próprio Jesus. Ninguém. Esse mundo não conheceu, não conhece, não conhecerá alguém que falou de forma mais profunda do que Jesus. Mas possivelmente ninguém conhecerá também alguém que falou de forma mais simples do que ele. Glória a Deus. Em Jesus se conjuga a simplicidade com profundidade. Profundidade de conhecimento, de verdade revelada, com simplicidade da comunicação dessa verdade revelada. Essa combinação de simplicidade com profundidade, ela vem também para o contexto da adoração a Deus. A adoração que agrada a Deus não é também necessariamente uma adoração complexa. Não é necessariamente. Um exemplo, nós falamos aqui em cantar e em instrumentos musicais, um exemplo de complexidade na adoração a Deus é quando uma orquestra sinfônica, uma orquestra musical, ela acompanhada de um solista, começa
a tocar, a adorar a Deus, cada músico com seu instrumento. Aquilo ali é algo de absurdamente complexo. Os arranjos, harmonia, melodia, ritmo, cada instrumento musical, cada músico, sua partitura, um regente, aquilo não apenas para quem está de fora, mas para quem compõe a orquestra, é algo profundamente complexo. Há pessoas que iniciam o estudo em música e já desistem, porque a linguagem musical é uma outra linguagem, uma linguagem muito específica. Há muita complexidade envolvida. E Deus recebe aquela adoração naquele contexto das complexidades dos arranjos, da harmonia, da melodia e daquele conjunto de instrumentos que, regidos, formam aquele som que chega, aquela música que chega à presença de Deus. Mas é importante lembrar que o Deus que recebe a adoração por meio do canto e de uma filarmônica ou de uma grande orquestra é o mesmo Deus que recebe a adoração com alguém com um tamborim na mão. Um tamborim. Até onde vai a minha memória, a primeira expressão musical registrada na Bíblia, o primeiro ato musical registrado na Bíblia, onde cita um instrumento sendo tocado, conduzindo a adoração, foi um tamborim, e foi tocado por uma... Aleluia! Aleluia. Duas coisas devem nortear a nossa adoração a Deus: simplicidade e profundidade. A simplicidade vem do estado da alma, vem da sinceridade do nosso ser. E como eu já disse, não necessariamente a profundidade está associada a questões complexas. Por isso o Salmo começa de forma simples. Bom. É bom louvar ao Senhor. É prazeroso louvar ao Senhor. E o que move Deus no contexto da adoração é exatamente essa sinceridade que produz de forma simples expressões de louvor a Ele. Simplesmente é bom louvar ao Senhor. É bom e faz bem para a alma da gente. Tem sido bom louvar a Deus aqui nesses dias? Tem sido bom? É bom. Mas por que você louva a Deus? Porque é bom. Só porque é bom. Então o Salmo, ele se inicia com essa expressão do justo de Deus, que afirma: é bom louvar ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Mas ao mesmo tempo em que o Salmo começa com essa expressão de adoração a Deus, que conjuga simplicidade com profundidade, e antes de avançar, a simplicidade na adoração vem da sinceridade da adoração. A simplicidade na adoração, entre outras coisas, vem da sinceridade na adoração. Mas de onde vem a profundidade na adoração? Simplicidade vem da sinceridade em adorar a Deus, de um jeito simples de assim fazer isso. Mas de onde vem profundidade na adoração? A profundidade na adoração vem pelo menos de dois fatores.
A profundidade na adoração vem pela revelação de Deus. A nossa profundidade na adoração está diretamente associada ao nosso conhecimento sobre Deus, ao quanto o conhecemos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais profunda será a nossa adoração. Aleluia. Rabaikei ajuda raso. Bigaria da gadaço gabassarra. Maior profundidade no conhecimento de Deus, maior profundidade na adoração a Ele. Mas de onde vem essa profundidade? Em primeiro lugar, essa profundidade vem da revelação especial de Deus. A profundidade no conhecimento de Deus está diretamente associada com o quanto buscamos conhecê-lo através da sua palavra. A Bíblia, a revelação especial de Deus, é fonte confiável e inesgotável, aleluia, do conhecimento sobre Deus. Uma outra fonte de profundidade, um outro fator que promove profundidade no conhecimento de Deus, que influencia de forma direta na nossa adoração a Deus, além da revelação especial de Deus, é a nossa própria relação com Ele. É relacionamento com Deus. É proximidade com Deus. Aleluia. É intimidade com Deus. É possível pelo menos conhecer Deus dessas duas formas. Pela sua revelação, a palavra escrita, a Bíblia, e por nossa relação pessoal com Ele. Quanto mais caminhamos com Ele, mais íntimos ficamos dele. Quanto mais íntimos ficamos dele, mais o conhecemos. O nível de conhecimento que nós temos de alguém tem a ver com a intimidade que nós temos com essa pessoa. Quanto mais íntimos de Deus, mais conhecimento teremos sobre Ele. E esse conhecimento advindo da relação pessoal com Ele, e esse conhecimento advindo da revelação, do estudo da sua palavra, revelação especial, nos aprofunda no conhecimento de Deus ou sobre Deus, e nos aprofunda na adoração a Ele. Quanto mais eu o conheço, mais eu o adoro. Aleluia, aleluia, aleluia. E foi esse conhecimento revelacional, foi esse conhecimento relacional que fundamentou algumas expressões de adoração do justo de Deus ao Deus justo. Nos primeiros versículos do Salmo 92, o justo de Deus exalta, destaca alguns atributos do Deus do justo. No versículo 2, nós lemos no Salmo: para de manhã anunciar a tua benignidade, a tua bondade, a tua misericórdia, e todas as noites, a tua fidelidade. Todas as noites. Passa a manhã, passa o dia, e o salmista diz: todas as noites eu tenho motivos
de cantar louvores a Ti, ao Teu nome, ó Altíssimo. Porque ao final de cada dia, a Tua fidelidade é mais uma vez confirmada, conhecida, vivenciada. A fidelidade de Deus tem a ver com o fato de que tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele fala é digno de credibilidade, de crédito, porque Ele é a verdade que fala a verdade, Ele emana a verdade. Ele é fidelidade porque Ele é fiel, porque Ele é confiável. Ele é um Deus fiel porque Ele nunca nos deixa só. O que Deus é e o que Ele faz são destacados pelo salmista. Ele é benigno, Ele é fiel. O que Deus faz é também destacado pelo salmista. Verso 4, pois Tu, Senhor, me alegraste com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Os feitos de Deus, todos os feitos de Deus e mais especialmente aquilo que Ele faz na vida da gente é motivo de alegria. Mas o salmista não fala apenas de alegria, diz: Tu me alegrastes com os Teus feitos, eu exultarei nas obras das Tuas mãos. Exultar é uma dimensão a mais do que o se alegrar. A expressão de quem está alegre é própria, às vezes até comedida, mas a exultação de quem se alegra é uma medida diferenciada de alegria. Na alegria eu posso simplesmente sorrir, na exultação eu salto, eu grito, eu pulo, eu corro, eu levanto as mãos, eu fecho as mãos, eu bato palma, eu me alegro. Aleluia, aleluia. Eu levanto a minha voz na exultação a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito profundos são os teus pensamentos. Profundidade. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 33 ao 36. Aleluia. Aleluia. Adoração é encontro. Isso que eu estou ouvindo é sinal de encontro. É sinal de que aquele a quem adoramos está dizendo: eu estou por aqui, eu estou por aqui. É a comunicação dele com a nossa alma, com o nosso espírito.
Uma das mais profundas epístolas do apóstolo Paulo é considerada a epístola dele aos Romanos. A profundidade de temas e assuntos aqui, que de tão profundos que são, alguns deles até hoje não achou unanimidade entre aqueles que estudam as Escrituras. Mas o próprio apóstolo Pedro destacou essas características das cartas de Paulo. Aleluia. Quando Pedro escreve a sua seguinte, daqui a pouco voltamos para Romanos, só fazendo essa menção, quando Pedro escreve a sua segunda epístola, no seu capítulo 3, a partir do versículo de número 15 e verso 16, Pedro faz a seguinte afirmação: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí no verso 16, Pedro diz assim sobre Paulo: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Foi Pedro quem disse isso. Paulo escreve com profundidade. Eu acredito que uma das maiores dificuldades do apóstolo Paulo era o registro da revelação. Há duas coisas que são difíceis: registrar a revelação e comunicar verbalmente a revelação, ou o descortinar de verdades bíblicas. Às vezes, esse nível do descortinar, do receber de Deus, de entender de forma profunda as suas verdades, esse nível é tão profundo que fica difícil para aquele que recebe comunicar o que está recebendo. E por isso, nem sempre as palavras que usamos para escrever e para falar comunicam de forma muito clara, aquilo que desejamos comunicar, principalmente quando se trata de comunicar coisas profundíssimas. Então, Romanos é uma das mais profundas epístolas do apóstolo Paulo. Leia, estude-a, mas você terá dificuldade em alguns pontos. Mas é nesse contexto de profundidade na revelação. Toda a Bíblia foi revelada por Deus aos seus escritores. A epístola de Paulo aos Romanos não é diferente.
Mas no meio dessa revelação, vou chamar aqui de revelação doutrinária ou teológica, Paulo encontrou espaço e tempo para a adoração. Porque a profundidade da adoração será a profundidade, está relacionada com a profundidade do conhecimento sobre Deus. E aqui, duas coisas também se conjugam. Profundidade da revelação com profundidade da adoração. Até o capítulo 11, e depois ele vai continuar, Paulo está envolvido em profundidade de revelação. Mas ele abre um parêntese, porque a profundidade da revelação que ele estava recebendo o moveu a uma profundidade de um momento de adoração a Deus. Então, na minha Bíblia e em muitas das Bíblias que as irmãs e aqueles que nos assistem, os irmãos têm em mãos, a partir do versículo 33 do capítulo 11, em algumas Bíblias tem um título aí. Qual o título que tem na Bíblia de vocês desse? Pois é. Agora, atenção à letra do hino. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Paulo fala aqui de graça. Quem deu primeiro a Deus para que Deus lhe recompense? Tudo que veio a nós de Deus veio primeiro. E tudo que nós damos para Deus, nós damos porque primeiro veio da parte dele. Então é tudo resultado e resposta aos atos de Deus. Ou quem lhe deu a ele, ou lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Tudo que recebemos é graça, é ação iniciada por Deus. E Paulo culmina, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhores cantores, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Senhores pregadores, glória, pois, eternamente a ele. Amém. Senhores palestrantes, glória, pois, eternamente a ele. Amém. Porque por ele, dele, para ele são todas as coisas, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. No versículo 10 do Salmo 92, o justo escreve, porque quem escreve é justo, é um justo também. Mas tu exaltarás o meu poder. Mais uma vez, o justo de Deus reconhece que é o Deus do justo, que exalta, que honra, que enaltece, que estabelece. Então percebam que o Salmo trata sobre o Deus injusto. Embora escrito por um justo de Deus. E nos versos 12, algumas coisas vão ser faladas aqui sobre o justo de Deus. Algumas coisas que vocês já ouviram e provavelmente algumas outras devem ser acrescentadas agora. Sobre o justo de Deus, o verso 12 diz: esse justo, homem, mulher,
florescerá como a palmeira. Desde ontem até a semana que vem, vocês terão aula aqui de teologia botânica. Teologia botânica. A metáfora das árvores é uma das mais presentes na Bíblia. As árvores têm um lugar muito especial na Bíblia. No Éden tinha uma árvore. Tinha muitas árvores, mas tinha uma especial. No Apocalipse, na eternidade, João vê uma árvore. Tem árvore no Gênesis, tem árvore de Gênesis e Apocalipse. Algumas literais e algumas outras são utilizadas de forma figurada para falar de diversas situações. Aqui, a metáfora, a figura, a ilustração acerca do justo, comparando com uma árvore, homens e mulheres, diz que o justo florescerá como a palmeira. E assim como outros que por aqui passaram e passarão, eu numerei aqui algumas características para lembrar o que vocês já ouviram e talvez acrescentar algo mais com relação à palmeira. A palmeira, ela tem uma característica de florescer, de crescer em lugares áridos. Vocês já ouviram isso, mas me permita-me antes dizer uma coisa e chamar a atenção para um detalhe. Esse é um detalhe, penso que um detalhe interessante. O verso 12 não diz assim. O verso 12 não diz: o justo florescerá como a palmeira ou crescerá como o cedro no Líbano. O verso 12 diz exatamente assim: o justo florescerá como a palmeira, ponto vírgula. Crescerá como o cedro do Líbano. O que nós temos aqui é da parte que encontramos nos Salmos, nesse texto específico, é que o justo é a junção da palmeira com o cedro. O justo carrega em si características presentes na palmeira e no cedro. Não é que o justo pode ser uma palmeira ou pode ser um cedro, não. Características dessas duas árvores estão presentes na vida do justo, na minha, na sua vida. E agora, destrinchando essas características, que características específicas estão presentes numa palmeira que encontramos no justo? Primeiro, produtividade. As palmeiras, quando produzem, quando florescem e produzem frutos, há uma produtividade muito grande. As palmeiras mais conhecidas no Brasil são os coqueiros, e mais aqui vizinho a nós, mais ao norte, a palmeira que produz o açaí. Há outras palmeiras. Essas duas no Brasil são as mais conhecidas. No Oriente, no contexto onde o salmista escreveu, é a tamareira, que produz uma fruta deliciosa, a tâmara, a tamareira. Então, a palmeira tem essa característica de grande produtividade. Lembrando também, a palmeira tem uma característica de grande flexibilidade. Flexibilidade. A sua própria estrutura permite essa flexibilidade. Quando nós assistimos, por vezes, no noticiário, onde um ciclone, onde um tornado, onde vendavais, onde tsunamis invadem o litoral ou um país, se for, geralmente é um lugar onde tem palmeiras, vocês vão perceber que em meio aos vendavais, aos ciclones e aos tsunamis, a palmeira vem, balança para um lado, balança para o outro, balança muito para um lado, balança para o outro, vai ao chão, mas reergue, vai para o outro lado, mas reergue, e quando passa o tsunami, ele está em pé, está em pé, está em pé. Aí você vê destroços, casas com estruturas fortes destruídas, cidades abaixo, mas as palmeiras em pé, em pé, em pé, em pé.
todas, produtividade, flexibilidade, beleza das flores, do fruto, fruto que alimenta, que provê viajantes, peregrinos. Essas são algumas características da palmeira. Do cedro, enquanto a palmeira ganha e se destaca por sua produtividade, e o cedro se destaca pela qualidade da sua madeira. O templo do Antigo Testamento, Salomão mandou trazer cedro do Líbano. Os utensílios do templo foram elaborados, construídos a partir do cedro, cobertos, revestidos por ouro, mas a madeira é o cedro. É uma madeira de grande qualidade, perfumada, exala um cheiro bom. Quanto à árvore, enquanto a palmeira é caracterizada pela flexibilidade, o cedro é caracterizado pela imponência. É uma árvore grande, pode chegar até 40, 50 metros de altura. Então, é robusta, firme. A palmeira é caracterizada por flexibilidade, o cedro por firmeza, robustez. Essas características se fundem na vida de um justo. Porque na vida de um justo tem tempo que a gente precisa ser flexível. Mas tem tempo que precisa ser firme. Entendeu? Tem momentos na vida da gente que a gente precisa deixar o tsunami passar, como a palmeira. Mas tem outros que, como o cedro, pode vir tsunami, eu vou ficar aqui. E na graça e na confiança de Deus, vai passar a calamidade e eu vou ficar em pé, de pé. Então, é preciso ter esse discernimento de Deus. Quando ser flexível e quando ser firme. Pontos em comum. Eu citei alguns pontos específicos, caminho para encerramento da minha fala. Pontos em comum entre essas árvores que combinam muito com um perfil feminino das mulheres. Resiliência, uma grande capacidade de suportar a adversidade. Essa combinação da palmeira com o cedro, aplicada à realidade feminina das mulheres, fala dessa grande capacidade de resiliência, de suportar as adversidades, de suportar dores físicas e emocionais. Mulher suporta o que homem não suporta. A maioria dos homens são frouxos para dor. Desculpa aí A maioria do marido de vocês é tudo frouxo em relação à dor. Não pode ter uma dorzinha. Ai, meu Deus, estou morrendo. É assim? Deus sabe o que faz. É por isso que o homem não pode gestar nem gerar filho, que ia morrer no parto. Resiliência. Jó, capítulo 4, verso 7 ao 9. Uma característica não apenas comum entre a palmeira e o cedro, mas das árvores. Resiliência. Dentro de um outro contexto, Jó, o capítulo 14, verso 7 ao 9, falando dessa capacidade de superar adversidades das árvores.
Jó escreve de forma poética o seguinte, encontramos no livro de Jó. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Nem as ações intencionais, nem as naturais, podem impedir de uma árvore seguir no curso do propósito para o qual ela foi criada. Se for cortada, atenção para aquilo que eu vou colocar aqui. Durante toda a nossa vida, em vários contextos, nós poderemos ser como árvores cortados. Cortados. Cortados com as mais diversas intenções. E geralmente aqui o corte não vai ter uma boa intenção. Às vezes, quando estamos incomodando alguém, somos cortados. Quando somos tidos como uma ameaça, qualquer que seja, somos cortados. Às vezes, quando alguém olha para você e diz, não serve mais. Ciúmes, corta. Inveja, corta. 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 Quem manda sou eu, corta. Então, atenção. Para cortes que envolvem injustiça, a palavra é essa. Se for cortada, se renovará. Porque a questão não é quem te cortou, é quem te plantou. Tem gente querendo te cortar para tomar o teu lugar. Mas te aquieta, porque quem te plantou foi Deus. Agora atenção. Atenção. Nem toda mudança é corte. Tem muita vitimização no meio da gente. Ninguém pode ser transferido de um trabalho maior para um menor, que é perseguição. Não. Às vezes é uma necessidade. Então tem muita vitimização. Ai, me cortaram. Fui cortada. Não. Às vezes é uma mudança estratégica e necessária. Para o equilíbrio do ecossistema. Às vezes você não é cortada, é tirada de um lugar e colocada no outro, em termos de trabalhos e de atividades. Cuidado com a vitimização. Mas nos próximos minutos, todas as árvores dependem de Deus. Porque dependem dos ribeiros, dependem da chuva, dependem dos lençóis que ficam abaixo do solo, e isso aí só quem pode prover é Deus. Então, todo florescimento que uma árvore der, toda frutificação, ainda na velhice que uma árvore der, é Deus provendo condições para que a árvore continue a produzir. E eu concluo falando de crescimento, porque o justo é como a palmeira que floresce, mas é comparado com o crescimento do cedro. E aqui sem me alongar
Precisamos florescer como justos, como a palmeira, e crescer como o cedro. Essas árvores crescem de forma diferente. O cedro, como já ouvi aqui ontem, o cedro primeiro aprofunda as raízes. Eu li, pesquisando, que com 3 anos de idade, o cedro tem 1,5 metro de raiz para baixo e 50 centímetros o broto acima da superfície. Superfície, 3 anos o cedro, 50 centímetros. 50 centímetros. Meio metro, ó. Para baixo, 1,5 metro. Se eu não estiver equivocado, não sei se é 55 centímetros, só que a proporção é muito grande da diferença. Primeiro as raízes se aprofundam e depois o broto e o tronco chega a 40, 50 metros de altura. E eu concluo tirando as seguintes lições. Essas árvores, elas crescem no lugar certo. No solo próprio para o seu crescimento, embora possam crescer em outros solos. Mas o cedro não cresce como ele cresce se estivesse no solo onde geralmente a palmeira cresce mais, e vice-versa. Cada um cresce mais no solo próprio onde foi plantado. Essas árvores crescem no tempo certo. Não tem pressa para crescer. Crescem no tempo certo. Essas árvores crescem do jeito certo. Essas árvores não puxam o tapete de ninguém, não empurra ninguém, não atropela ninguém, não caboeta ninguém, não bajula ninguém. Elas crescem do jeito certo. E tem 2 jeitos de crescer, o certo e o errado. Elas crescem e chegam ao tamanho certo que Deus estabeleceu. Umas vão ficar maior que as outras, mas nenhuma delas fica com qualquer tipo de ressentimento pelo tamanho que uma outra chega em termos de responsabilidade, de visibilidade. Deus tem um tamanho para cada um de nós. Deus tem um tamanho para você, um tamanho para você, um tamanho para você, um tamanho para você. A gente nem servia para ser árvore nos átrios da casa dele, mas ele nos plantou e disse: eu tenho um tempo para você, eu tenho um propósito para você, eu tenho um lugar para você, eu tenho um tamanho para você. No lugar certo, no tempo certo, do jeito certo, alcançaremos o tamanho certo. E no fim, e por fim, o salmo termina como começa, com o justo de Deus, exaltando o Deus do justo. Porque o verso 15 termina assim: que a palmeira floresce e o cedro cresce nos atos do Senhor com um propósito. Termina com o propósito, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, me dá sustentação e firmeza, e nele não há injustiça. O salmo começa com adoração a Deus, e o salmo termina com adoração a Deus. E como vamos terminar nesse primeiro momento? Como vamos terminar? Deus abençoe em nome de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular
819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.